Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Vamos passar então ao momento da exposição da palavra do Senhor. Sem demora, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Hoje vamos dar início a esse capítulo. E juntamente com isso, vamos dar início à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos 16, hoje nós vamos dos versos 1 até o 10. Atos 16, de 1 a 10. Acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor nos instrua agora por meio deste texto, por meio do relato do início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e seus companheiros aqui, que possamos aprender com estes eventos, possamos ser instruídos pelo Senhor com aquilo que o Senhor deseja e que nos conforte, que nos confronte se for necessário também, é o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Épocas vão e vêm e nós continuamos passando por períodos difíceis, às vezes de catástrofes, doenças e um monte de coisas assim. Atualmente, você deve estar acompanhando nos noticiários a catástrofe no Rio Grande do Sul, provavelmente a pior de todos os tempos lá naquela região. E nesses momentos, duas coisas sempre acontecem em relação a Deus. Ou Deus é enfatizado, ou Deus é questionado. Sempre que catástrofes acontecem, essas duas coisas acontecem. Os que questionam provavelmente dizem: como é que pode existir um Deus que deixa tamanha catástrofe acontecer, que deixa tamanho mal acontecer nesse mundo? Como deixa tantas pessoas passarem por situações de sofrimento tão doloroso? Enquanto os que enfatizam a Deus, por outro lado, eles vão buscar o Senhor ainda mais e depositar nele a sua esperança, né? Até descrentes, muitas vezes, nesse momento, eles tentam invocar o nome do Senhor para vai que há uma salvação para eles nesses momentos difíceis. Nisso a gente vê a dicotomia do coração do ser humano, né? Uns dizem não a Deus. Portanto, eu é que tenho as rédeas da minha vida, que controlo meu destino.
Enquanto outros vão perceber o oposto, outros vão dizer exatamente o oposto. Eu não consigo dirigir a minha vida sozinho, porque eu não prevejo as coisas como acontecem. Não está dentro do meu controle, mas eu sei que está dentro do controle de Deus. Então eu deposito a minha fé nele, porque ele tem o meu destino em suas mãos. E essa discussão de destino é bem interessante, porque reflete um pouco desse texto. Porque, pense só um pouco para a gente refletir antes de iniciar. Às vezes a gente entra nos dois extremos dessa questão do destino. A primeira coisa é, às vezes a gente tenta fazer tudo por nós mesmos e deixar Deus alheio disso. A gente esquece de Deus e faz, eu faço por mim mesmo, agora eu vou fazer do meu jeito. Esse é um extremo que a gente não pode ir. Mas também tem um outro extremo, que é de dizer, se Deus é quem controla o meu destino, então se ele vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada por mim mesmo. Eu posso viver de qualquer jeito, então, já que é ele quem vai me guiar. E não é assim nenhum desses dois, a gente tem que encontrar um meio termo aqui. E esse texto de hoje vai nos ajudar nisso. Paulo e seus companheiros estão seguindo viagem, eles iniciam então a segunda viagem, e a gente vai ver que Deus os dirige, mas não de forma aleatória. Às vezes Deus simplesmente vai deixar, digamos, rastros daquilo que ele deseja, da sua vontade, para que nós possamos perceber. Mas às vezes Deus vai fazer isso de forma muito mais impositiva. Ele vai virar para a gente e vai falar, não, por aí não. Não é desse jeito. E a gente tem que mudar de rota. Como é que a gente faz, então, diante dessas situações? É isso que a gente vai investigar no texto de hoje aqui. Em resumo, o que a gente tem que entender é que a gente tem que estar preparado, devemos estar preparados e confiantes em Deus no nosso caminho, porque é Ele quem guia nosso destino. Eu vou repetir, devemos estar preparados e confiantes em Deus para seguir nosso caminho, pois é Ele quem dirige o nosso destino. Vamos ver isso em 3 partes, como esse texto vai nos apresentar essa temática aqui. Em primeiro lugar, vamos ver que Deus nos dirige por meio do testemunho da igreja. Deus nos dirige por meio do testemunho da igreja. Olha aí os versos 1 a 3 mais uma vez. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Até aí, por enquanto. No último texto a gente viu então a discussão de Paulo e Barnabé, que resultou na separação de ambos. A gente viu que foi uma discussão dura, difícil, e que rendeu uma separação, e 2 times então foram montados. Deus transformando o mal de uma discussão em bem, né? Isso que a gente viu. E então Barnabé junto com João Marcos foram para Chipre, e Paulo, agora junto de Silas, chegou, como diz o nosso texto aí, nas cidades de Derbe e Listra. Então a missão, Deus usou o mal da discussão de ambos para que a missão se expandisse. E aqui pela primeira vez nós vamos ser apresentados a um outro personagem, a gente vai falar mais dele outras vezes, mas aqui é apresentado a nós Timóteo, provavelmente o principal dos pupilos, né, do apóstolo Paulo, o qual a gente leu, né, 2 Timóteo hoje, ele chama de filho na fé dele. É alguém com quem o apóstolo Paulo teve muito apreço ali. Nesse texto a gente fica sabendo então, agora em Atos aqui, que Timóteo ele é um jovem de uma família que pertence às igrejas plantadas por Paulo na primeira viagem missionária. Não necessariamente que a família dele tenha convertido ali na pregação de Paulo quando ele foi para essas cidades, talvez sim, mas como lá em Timóteo a gente vê que a avó Lloyd e a mãe Eunice, como a gente leu mais cedo, eram já crentes de antigamente, então talvez eles fossem... Alguém chegou com a palavra antes mesmo do apóstolo Paulo, né? E ali se tornaram discípulos e foram introduzidos ali na igreja que Paulo plantou naquela região.
A gente vê então que a mãe dele é uma judia que se converteu ao cristianismo, né? Porém, o pai dele não. O pai dele é grego, ou seja, ele é gentio, né? E como Lucas não informa mais nada dele para nós aí, a gente pressupõe que ele não é crente. Provavelmente, se ele fosse, Lucas teria falado, né? A mãe é uma judia crente, o pai também. Ou então, de pais crentes, sendo um judeu e o outro não. Mas Lucas não fala isso. E também, no versículo 3, ali no final do versículo 3... quando fala assim, que o pai dele era grego, esse verbo era no grego sugere que é algo passado no sentido de que ele faleceu já, tá? Então, é o que a gente pode especular aqui, que o pai dele era gentio, não convertido e talvez até falecido. A gente sabe, isso vai ser importante mais para frente, a questão da circuncisão, quando a gente chegar lá. Mas sabemos aqui também que Timóteo era um jovem reconhecido pelo serviço dele na igreja, né? É o que a gente vê aí no texto, que a igreja testemunha dele para Paulo. Isso é importante, pois é a partir desse reconhecimento aqui que Paulo ele leva consigo Timóteo para as viagens missionárias, para que Timóteo pudesse se tornar um missionário, fosse treinado para isso e posteriormente até pastoreasse igrejas, né? A gente sabe que posteriormente ele exerceu o pastoreio da igreja de Éfeso, Timóteo, né? E vamos observar os dois personagens, então, em destaque aqui dessa história. Paulo e Timóteo, e eu quero que a gente aprenda a partir da perspectiva de ambos aqui. Primeiro, Paulo. Paulo, ele tinha acabado de sair, então, de um desentendimento com seu companheiro de viagem, Barnabé, e ele estava, então, com outro companheiro de viagem agora, que era Silas, e ele segue as suas visitas, então, a essas igrejas, e ele se depara com um outro jovem agora que aparece diante dele. Talvez tão jovem quanto João Marcos. Talvez ele até tenha lembrado de Marcos quando ele viu Timóteo. Porque Marcos, aparentemente, ele presenciou muitos eventos ao longo do Evangelho, né? E então ele era um jovem admirável. Tanto que Barnabé queria levá-lo, queria dar uma nova oportunidade para ele. E Timóteo também é um desses jovens que se destacam na igreja. Então talvez Paulo, ao ver Timóteo, tenha se lembrado de João Marcos, que talvez até tivesse com ele se ele tivesse acatado ao pedido de Barnabé. Mas isso são águas passadas. Mas a questão é que Deus colocou diante dele agora um outro jovem, Timóteo, com um excelente testemunho dos irmãos da igreja. E Paulo talvez esteja se perguntando, será que Deus está colocando diante de mim um novo possível companheiro? Talvez um substituto da posição que Marcos teria aqui na nossa equipe missionária? Alguém com quem ele agora não tem ressalvas e que a igreja o reconhece e o destaca, e que ele pode tentar confiar agora de novo, já que ele não estava confiando em João Marcos. E o fato de serem igrejas testemunhando dele, porque veja aí, são igrejas de cidades diferentes que o texto diz, né, que testemunham de Timóteo. Listra, que é a cidade dele, provavelmente, e Icônio. É certo que são cidades próximas, provavelmente uma distância de uns 30 quilômetros uma da outra. Só que pensa assim, 30 quilômetros é daqui até a asa norte, talvez. Por aí. De carro é até rápido, mas nessa época não tinha carro, né? Então, ele não ia correndo, certamente ele ia caminhando. E caminhando devia dar umas 9, 10 horas aí de viagem, né? Então, era distantes, ainda que próximo, se é que vocês me entendem. Então, é impressionante isso ser dito, por quê? Porque indica que Timóteo, ele não era um membro da igreja ativo só na sua igreja local, mas aparentemente ele ajudava em toda a região, servindo a igreja de Cristo. E isso é um ponto muito importante para Paulo levar em consideração. Por quê? Porque Paulo quer levar ele para o quê? Para a viagem missionária. Para ajudar não uma igreja local, mas a igreja de Cristo de uma forma geral. Então Paulo ouve o testemunho dos irmãos da igreja e considera levar Timóteo com ele nessa viagem. Inclusive aqueles que almejam a liderança na igreja, fica uma aplicação aqui, eles precisam desse testemunho também, né? A gente
olha ou convoca líderes para servirem na igreja mediante o bom testemunho que os precede. A Bíblia diz que para ser um presbítero, um pastor, você precisa ser irrepreensível, o que é o sinônimo do que ele diz para diáconos. Diáconos precisam ser de boa reputação. Então, aqui a gente vê na prática como funciona isso, né? Esses pré-requisitos que Paulo fala para os oficiais e líderes da igreja, né? Aqui a gente está vendo na prática um que exerce, que é bem testemunhado, e então ele é convocado para servir na liderança da igreja. Então Deus conduziu, por meio da igreja, Timóteo para servir a igreja, e Paulo percebeu isso pelo testemunho da igreja. Mas agora vamos ver a perspectiva de Timóteo. Timóteo, então, ele era, aparentemente aqui para nós, um jovem que ama servir a igreja de Cristo. Em 2 Timóteo 3, a gente sabe que desde a infância ele conhece as Escrituras. Ele foi instruído nelas. E Paulo manda que ele permaneça como ele fazia desde a infância dele. Ele conhece o Senhor. E talvez Timóteo estivesse se perguntando, como qualquer crente aqui de nós, às vezes se pergunta: Senhor, como é que o Senhor quer que eu sirva o Senhor na igreja? Como é que o Senhor quer que eu sirva ao povo? Como é que o Senhor quer que eu edifique a igreja? Ele estava servindo como ele podia, até fazendo muito, por isso era bem testemunhado pelos irmãos, mas aí aparece Paulo. E por ser daquela região, Timóteo ele certamente já sabia quem era Paulo. Por quê? Porque Paulo já foi ali antes, né? E provavelmente Timóteo já tinha até sido influenciado pelo agir do apóstolo Paulo antes. Talvez Timóteo, por ser de Listra, a gente imagina que ele era de Listra, faz mais sentido, ele tenha visto, por exemplo, o que aconteceu em Listra. O apóstolo Paulo foi apedrejado ali. Então, isso deve ter marcado a vida de Timóteo profundamente, de duas formas. A primeira é ao ver o tamanho da fé do apóstolo Paulo, de um grande líder da igreja. Isso pode ter entusiasmado ele. Eu quero ser fiel igual esse homem de Deus. Entretanto, tem um segundo impacto também. Ele vê o tamanho da perseguição que toma à frente de quem lidera a igreja. É pedrada. É perigo de morte. Além disso, a Bíblia, em outros textos, fala que Timóteo também era meio tímido. Além disso, a Bíblia também fala que Timóteo ele era uma pessoa frágil. Paulo até recomenda o uso do vinho para ver se melhora de alguma forma a disposição desse rapaz. Então a gente se pergunta, será que ele aguenta o tranco de liderar a igreja? Frágil e tímido? E será que essa é a vontade de Deus, ir além para servir ao Senhor, ou ficar ali naquela igreja local dele? E será que também é a vontade de Timóteo? Será que a timidez vai fazer com que ele dê um passo para trás? Essas são perguntas importantes para a gente fazer, porque às vezes a gente se depara com isso nas nossas vidas para tomada de decisões. E, meus irmãos, às vezes as indicações de Deus elas não são tão diretas, né, como a gente gostaria. Às vezes a gente gostaria de orar e Deus enviasse uma mensagem assim instantânea na nossa frente, falando, faça isso. Mas não é assim que funciona. E às vezes Deus apenas deixa rastros, ou deixa apontamentos que nos ajudam a discernir a vontade dele. E muitas vezes isso vem da igreja. Muitas vezes isso vem da igreja. O testemunho da igreja foi fundamental para Paulo, como a gente viu, para que ele pudesse levar Timóteo com ele para essa viagem. Para que Timóteo pudesse também, então foi um testemunho foi importante também para Timóteo, para que ele pudesse tomar sua decisão de alçar novos horizontes no serviço ao Senhor. Onde ele seria treinado, preparado e se tornaria ainda mais útil ao reino de Deus. Com isso eu quero incentivar duas coisas aos irmãos aqui nesse primeiro ponto. A primeira é, ouçam a voz de Deus por meio do povo de Deus, por meio da igreja. E não me entenda mal, eu não estou falando aqui de revelações proféticas ou coisas assim.
Na verdade, deixa isso para lá, porque isso é perigosíssimo, especialmente no nosso tempo, onde a gente vê muitas pessoas sendo guiadas por profetadas de pastores, e isso não é algo com que a gente deve brincar. A gente não pode brincar com a voz de Deus. Mas eu estou falando simplesmente de ouvir o testemunho da igreja a seu respeito, ou ao que você faz, ou ao que você pretende fazer, ou a instrução, ou ao conselho dos irmãos da igreja. Deus coloca na igreja irmãos sábios que podem nos ajudar em tomada de decisões. Inclusive, muitas vezes nós duvidamos de nós mesmos, devido à timidez ou à fragilidade, como Timóteo, ou outras coisas, outras desculpas que a gente coloca em nós mesmos. E Deus envia a igreja, irmãos da igreja, para nos fortalecer, para nos incentivar. Deus usa homens frágeis para o seu trabalho mesmo. Ele gosta de fazer do fraco forte. Ele gosta de fazer do inútil um servo útil. Mas isso me leva a um segundo incentivo para vocês. Para isso ser efetivo, isso fazer sentido, você precisa se envolver com a igreja. Por quê? Porque como é que o povo de Deus vai te auxiliar e testemunhar de você e convencer e incentivar você se não te conhece? Então, Timóteo, veja aqui no texto, ele era envolvido, ele era engajado com a igreja. E isso foi bênção na caminhada dele. Certamente pode ser na sua também, de diversas formas, como a gente viu aqui. E uma última coisa, bem específica aqui para a nossa igreja. A igreja precisa olhar para jovens, crianças, e engajar eles no trabalho também. E fazer esse papel, desenvolvê-los para que atuem para a honra e glória de Deus. Porque se não for a igreja, vai ser o mundo. Se a igreja não engajar os jovens, o mundo certamente vai ter espaço em qualquer lugar aí para eles. E não é isso que a gente gostaria. E numa igreja cheia de crianças como a nossa, isso é algo importante para a gente refletir. Mas em segundo lugar, o texto também vai nos mostrar que Deus nos dirige através do nosso serviço em sabedoria, amor e obediência. Deixa eu mostrar isso. Olha aí a partir agora do verso 3, para a gente continuar essa sequência. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então vamos lá. Paulo então havia decidido levar o rapaz com ele e Timóteo aceitou, serviu e seguiu o propósito de Deus que Deus havia colocado para ele e seguiu viagem com Paulo e Silas. Mas tinha um porém. Qual é o porém que o texto coloca aí para nós? Timóteo, ele era conhecido em toda a região. Dá para ver como ele era engajado então no serviço da igreja aqui mais uma vez. E o povo conhecia ele e o povo sabia que ele tinha um pai gentil, mas ele tinha uma mãe judia e que ele não era circuncidado. Parece-nos então aqui que os judeus, eles o desprezavam de alguma forma. Consideravam ele como uma anomalia, porque ele era filho de judeu e não era circuncidado. Vamos explicar então essa situação e por que Paulo decidiu então circuncidá-lo. A situação de Timóteo é diferente do que a gente viu no Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém, os gentios foram desobrigados de serem circuncidados. Só que Timóteo, ele era um misto, né? Ele era filho de um casamento misto entre judeu e gentil aqui. Então, ele era considerado judeu, mas por algum motivo ele não havia sido circuncidado. A gente não sabe por quê, mas a gente especula talvez o pai dele
que era descrente e grego, talvez tivesse proibido. Ou talvez a mãe não era uma judia praticante, né? Até porque ela se casou com um gentio, algo que o judeu não faz, né? E eles vivem em uma cidade que reforça esse pensamento. Em Listra, provavelmente nem sinagoga tinha. Todas as cidades que Paulo passava, ele começava pregando pela sinagoga, né? Listra foi a única que não. Por quê? A gente especula que é porque não tinha nenhuma sinagoga lá, né? Então reforça essa ideia. Mas a questão então é, os judeus esperavam que ele fosse circuncidado. E se ele não era, ele era uma anomalia. Isso trazia problema na comunicação entre Timóteo e os judeus. Se Timóteo fosse filho de pais gentios, não haveria esse problema. Ele seria completamente desobrigado, né? E Paulo ele seria firme nisso, com certeza, tal como ele foi no Concílio de Jerusalém. Mas como ele era filho de judeu, ele era considerado alguém fora da aliança dos judeus, né? O que poderia ser tomado como um tipo de desprezo às estipulações judaicas, né? E é exatamente por esse motivo que Paulo propõe ser melhor circuncidar Timóteo, para evitar esse tipo de problema. Por quê? Porque eles vão seguir viagem. Timóteo vai falar a vários judeus, ele vai ser missionário. É importante que não haja nada que atrapalhe isso. E o interessante é que o versículo seguinte, o versículo 4, mostra Paulo fazendo o quê? Pegando a carta do Concílio de Jerusalém e mostrando para as cidades, falando aqui, ó, não precisa circuncidar. Foi decidido pelos presbíteros e apóstolos, não precisa circuncidar. Aí o povo lê esse texto e fala, peraí, Paulo está caducando aqui, né? Ele faz com um, mas não exige do outro, o que ele está fazendo, né? O Concílio de Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros, como diz o versículo 4, eles tomaram essa decisão que deveria ser acatada em todas as igrejas, de que não havia necessidade da obrigatoriedade da circuncisão. E a gente sabe que Paulo é firme nisso. Então, juntando as duas coisas, a gente não tem que pensar que Paulo está caducando, a gente tem que pensar numa bela conclusão que se chegou aqui. E qual é? Paulo não circuncida Timóteo por obrigação, mas em amor aos possíveis judeus que poderiam ser alcançados, né, devido a essa atitude respeitosa. Né? O reverendo Sproul, ele diz que com Timóteo, Paulo tomou uma decisão não baseada em teologia ou em ética, mas uma decisão baseada em estratégia e prudência e amor, não na necessidade teológica, né? Eu já falei sobre isso aqui antes, mas vale a pena ressaltar de novo. A gente tem que respeitar as culturas, os pensamentos diferentes que a gente vai dialogar, desde que isso não atinja a verdade, obviamente, né? Porque a verdade ela é inegociável. Mas a gente pode ter atitudes contra a nossa preferência, a fim de mostrar o respeito e o amor ao nosso próximo. Eu sempre vou repetir até uma ilustração que eu já usei. Eu sempre lembro da esposa do reverendo Patrick, missionário nosso, lá quando eles estavam lá no Oriente Médio. Ela escolheu utilizar o véu na sociedade. Ela não precisava fazer isso, mas ela escolheu de forma respeitosa e isso foi muito produtivo. Chamou atenção e isso incentivou o diálogo entre as mulheres de lá e ela, e eles conseguiram, com essa ponte, pregar Jesus Cristo ali, né? E sobre essa flexibilidade de Paulo, tem um grande compositor e teólogo chamado John Newton, o cara que compôs Amazing Grace, né? Ele disse algo interessante sobre Paulo. Ele falou assim, Paulo ele era uma vara de cana nos assuntos não essenciais. Uma vara de cana é aquela que dobra fácil, né? E ele era uma coluna de ferro nos assuntos essenciais, né? Não dobra de jeito nenhum. Ou seja, quando a verdade está no meio, quando é uma obrigação, uma coisa estipulada pela Bíblia, não tem discussão. Mas quando é uma coisa que não é essencial, vamos olhar para o amor. Não é pecaminoso? Então vamos atribuir o respeito para que a gente possa então chegar a manter o diálogo com aqueles com quem nós estamos tratando. Dessa forma, qual é o resultado disso? O versículo 5 nos mostra.
né, diz que a conclusão é: as igrejas estavam sendo fortalecidas na fé por meio da instrução apostólica e sábia de Paulo e continuavam a crescer em número. Vejam, aqui temos a forma natural com que Deus dirige seu povo. Basta obedecer e servir a Deus em amor. Não estou dizendo que é fácil, mas basta isso. Perceba que aqui não temos Deus impondo nada para Paulo. Também não há uma obrigatoriedade do que se fazer, dele ter feito aquilo que ele fez. É algo com o qual ele simplesmente teve de decidir por meio do discernimento que o próprio Espírito dá a nós, né? O texto não diz, mas eu imagino que Paulo ele tenha orado e refletido no assunto antes de decidir aquilo que ele fez. Esse é o básico. É o básico da fé para nós. Deus nos dirige quando a gente busca Ele em oração, na palavra, quando a gente busca obedecê-lo naquilo que é exigido e quando a gente tenta ser prudente e amoroso naquilo que não é essencial. Isso é ter sabedoria, isso é ter discernimento. E Paulo fez dessa forma, e ele foi dirigido por Deus nisso. Ser dirigido por Deus não é só ter uma revelação. Às vezes é simplesmente orar e, debaixo da vontade de Deus, tomar suas decisões. Isso é ser dirigido por Deus. Mas há uma última coisa que eu quero mostrar nesse texto. Às vezes Deus nos impõe. Às vezes é diferente. E é o que a gente vai ver na última parte do texto. Em último lugar, a gente vai ver que Deus nos dirige de acordo com a vontade dele e não a nossa. Vamos ver a última parte do texto aí. Olha a partir do versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, passado esse momento inicial de recrutamento ali de Timóteo, da visita àquelas igrejas que eles já haviam plantado, eles seguiram para a nova etapa da viagem. Vão para um lugar novo agora. E Paulo queria permanecer na Ásia. Ele queria continuar a pregação ali naquela região. Talvez por quê? Porque era mais fácil, era mais prático. Ele já estava ali, ele iria para cidades próximas das outras com a qual ele já tinha plantado igrejas, onde talvez a cultura fosse mais parecida, né, com as demais, com o que ele já havia passado. Então, isso provavelmente estava na mente, na organização, nos planos, né, do apóstolo Paulo. Entretanto, não era isso que Deus queria para ele. É impossível não lembrar do provérbio bíblico aqui quando a gente lê essa parte do texto, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, né? O Espírito Santo, de alguma forma, indica a eles que eles deveriam ir, não deveriam ir para onde eles pretendiam, né? Talvez por meio de Silas, que é dito que ele era um profeta, né? Talvez ele tenha tido essa revelação, ou o próprio Paulo. Enfim, eles não vão para onde eles queriam ir. E então eles seguem para um outro lugar, que é Troade, aí diz o texto. Troade, ele é um porto. E se você associa o nome aí, era um porto muito próximo da antiga cidade de Troia, né? A conhecida cidade de Troia. Então, eles chegaram nesse porto, e por ser um porto, eles podiam ir para diversos lugares diferentes, né? E aí, qual o destino deles? O que Deus faz? O que Paulo tem? Uma visão. Isso quer dizer que Deus os estava enviando para um outro lugar, um outro continente, a Europa. Isso é importante porque agora Paulo vai desbravar ainda mais o mundo, né? Com o Evangelho de Jesus Cristo. Cada vez mais os confins da terra vão sendo alcançados, conforme é dito, né, lá no início do livro de Atos. Lembra Atos 1:8?
quando fala que eles vão para Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está cada vez mais confins da terra aqui, né? Outra coisa importante, os teólogos discutem duas formas de olhar esse versículo 9 aqui. Alguns dizem ser uma visão de fato dada por Deus para que Paulo fosse informado para onde ele iria. Já outros creem que Lucas ele não especifica aqui, igual antes, ele especifica, o Espírito Santo não permitiu, o Espírito de Jesus não quis que eles fizessem isso. Mas aqui ele não fala, aqui ele fala simplesmente que Paulo teve uma visão, um sonho, né? E aí alguns acreditam que foi algo que surgiu na cabeça de Paulo e ele pensou nisso, né? E aí Paulo percebeu que a Macedônia, que a Europa, então era um destino plausível para eles irem e importante para ir. Independentemente de qual a interpretação, certamente era vontade de Deus. E Paulo finalmente ele tomou sua decisão e agiu de acordo com o que Deus queria, ir para Macedônia, ir para Europa. O evangelho agora então ele vai avançar a novas regiões e se expandir ainda mais. E um detalhe desse versículo, eu não sei se você percebeu, lá no final, a pessoa com que está falando muda, né, da terceira para a primeira pessoa aí, no versículo 10, né? Está escrito, assim teve uma visão, imediatamente procuramos, nós, né? Nós procuramos. Ou seja, Lucas está se incluindo aí no texto agora, né? A gente não sabe bem quando, mas ele entrou na comitiva de Paulo também, né? O evangelista Lucas. Então, aumentaram o número dos companheiros de Paulo aí. Mas interessante que Lucas ele é humilde e ele não se apresenta no texto, ele nem fala de si mesmo, né? Ele apenas informa de forma velada que ele estava lá, talvez só para mostrar, eu testemunhei de fato, eu estava lá, né? Enfim, é uma curiosidade aí que vai nos acompanhar daqui para frente. Alguns textos vão estar na primeira pessoa, ou seja, Lucas estava com eles. E o que vemos aqui, então, é nada mais, nada menos que Deus dando a resposta que a gente não gosta, né? Deus virando para a gente falando, não é isso que eu quero, né? Deus mudando os planos de Paulo e de seus companheiros, Deus bagunçando a organização deles. E é muito bom a gente ver isso aqui, porque acontece com frequência nas nossas vidas, né? Às vezes a gente planeja um monte de coisa, mas nem sempre os nossos planejamentos dão certo. Ou às vezes coisas repentinas acontecem e eu preciso mudar. Às vezes a gente, ou você aí, planeja uma viagem e a empresa que você fez a compra quebra, né? Às vezes você tinha planos para sua casa, mas um alagamento vem e destrói tudo. Diversas vezes a gente quer isso ou aquilo, mas somos impedidos por outros motivos. O que fazer? Primeiro, saiba que não tem uma resposta mágica, né, que vai te ajudar a contornar todas as consequências das mudanças dos eventos. Infelizmente, tem muito crente, muitas pessoas que olham para Deus dessa forma, como um mágico que vai sempre tirar um coelho da cartola para te dar todas as soluções que você precisa. Mas não é assim que funciona. Nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Nós temos que aprender a lidar com as dificuldades dessa vida. Nós temos que aprender a lidar com os nãos de Deus. Muitas vezes Deus muda os nossos planos. Isso ocorre por diversos motivos. Talvez Deus esteja querendo te provar, né? Te fazer crescer com esse desafio novo. Talvez Deus esteja querendo provar sua fé. Lembra do que ele fez com Abraão? Talvez ele esteja querendo que você fortaleça a sua fé nele. Talvez ele simplesmente está te levando para um caminho que é até melhor, mas você não vê, né? Você não vê o final do caminho, mas Deus vê. A gente tem que entender que se somos crentes em Cristo, tudo que a gente faz está sendo dirigido por Ele. Pode ser que algo aconteça fora dos seus planos, mas nunca fora dos planos de Deus.
Como ele diz literalmente aí no versículo 10, eles partiram para um novo destino. E é Deus quem os estava dirigindo, porque é Ele quem é o Senhor do nosso destino. Muitas vezes a gente olha para as negativas que temos nesse mundo, para as barreiras, para as portas fechadas, e a gente atribui isso ao inimigo. A gente fala, isso é coisa de Satanás. Mas, meu irmão, nem toda porta aberta é vontade de Deus, e nem toda porta fechada vem de Satanás. A gente tem que aprender a discernir a vontade de Deus. E a gente faz isso em meio à oração, em meio à palavra, em meio à sabedoria proveniente do Espírito Santo, em meio à igreja, como a gente já viu. E o Senhor, então, nos abençoa e testemunha ao nosso coração. Quando eu olho para a tragédia do sul do nosso país, e eu já estou caminhando aqui para concluir, eu vejo muitas pessoas focarem o lado negativo da coisa e se afastarem de Deus. É claro que pessoas sofrendo e morrendo é algo horrível de se ver. E isso é consequência do pecado que atingiu esse mundo. E a gente tem que reter nossas esperanças em Deus mesmo, quando a gente olha por esse lado. Mas a gente pode olhar por um prisma maior também. A gente pode olhar o contexto do que está acontecendo de uma forma maior. Eu não sei se você tem acompanhado não só o noticiário triste, mas eu tenho olhado a igreja trabalhar. Eu tenho olhado igrejas se unindo em oração, irmãos compartilhando, orando, doando, o mundo aprendendo o valor da caridade, do amor ao próximo, oportunistas e mau caráteres sendo desmascarados, pessoas que em meio à tragédia passam a perceber sua pequenez, sua fragilidade nesse mundo e pensam em voltar seus olhos para Deus. E ao pensar nisso eu me lembro de Cristo. Porque quando Cristo foi preso e levado à cruz, muitos pensaram que era o fim. Eu não sei se você lembra, mas o próprio Lucas descreveu no seu evangelho, lá no final, uma conversa que, após Jesus ter ressuscitado, ele estava com um caminho, com 2 homens, 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí Jesus pergunta para eles, por que vocês estão abatidos? Aí os discípulos viram para ele e falam, você estava onde que você não viu o que está acontecendo em Jerusalém? Aquele que era a nossa esperança morreu. Já era. Estou parafraseando aqui o que eles disseram. Mas era exatamente isso que Deus queria que acontecesse. Na verdade, era exatamente isso que precisava acontecer, né? Era necessário que Jesus passasse pela morte. E Jesus ouviu um não de Deus também, você lembra? Quando Jesus vira para Deus e fala, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a resposta de Deus foi o silêncio, né? Ou o não silencioso para ele ali. Por quê? Porque era necessário que ele passasse por isso. Portanto, meu irmão, lembre-se que apesar dos pesares, das dificuldades, dos nãos recebidos, Deus continua à frente do nosso destino, da sua caminhada. Mas não entregue tudo a Deus no sentido de não fazer mais nada. Esse é o extremo que a gente não deve chegar. Busque ao Senhor a vontade dele, por meio do testemunho da igreja, da oração, da palavra. Busque ao Senhor e se contente. Não somente em se contentar, mas se contente no sentido de ficar alegre também, por saber que Deus, Ele guia os nossos caminhos, Ele nos dirige. É assim que Deus requer que as coisas sejam feitas e esse é o melhor para nós. Amém? Oremos. Senhor, obrigado porque o Senhor é quem dirige o nosso destino. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor cuida das nossas vidas. E apesar desse mundo caído, às vezes nos surpreender com enormes dificuldades, com catástrofes, com várias portas fechadas, o Senhor ainda é o nosso Deus, e em quem nós podemos manter a nossa esperança e confiar. Que, ó Deus, isso esteja firme em nosso coração, que possamos nos lembrar daquilo que Cristo fez de uma vez por todas por nós, nos trazendo esperança final
de que nós não estamos perdidos jamais. Obrigado por isso. É o que nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém.